Paz do Senhor Jesus, bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de Gênesis 4, versículo 4, continuando o estudo de Gênesis, né? E vamos até o fim, em nome de Jesus. Hoje a palavra é Gênesis 4, versículo 4. Vamos lá. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vamos orar, pedir vamos dar as honras ao Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse devocional de hoje e de todos os dias, que seja para Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua santa e preciosa presença. Queremos te glorificar, queremos te honrar, Espírito Santo, se faça presente, me use como instrumento da tua vontade, Senhor. Fale aquilo que provém da tua vontade e que seja uma bênção na vida de todas as pessoas que ouvirem. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar daquela passagem conhecida, né? De Abel e Caim, os irmãos. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e se concebeu, e ela concebeu. E teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Esse texto, ele destaca, a lição espiritual da vida de Abel, que entrou como o primeiro homem piedoso da Bíblia, Ele é o primeiro pastor mencionado pela Bíblia, e também é o primeiro caso de homicídio, que nós constatamos aqui na Bíblia. O nome Abel significa sopro, vaidade, apontando já para uma vida muito curta, e passageira. O assassino de Abel, vítima da sua própria piedade, aponta para a morte de todos os homens fiéis, que seriam martirizados por expressarem uma vida cristã piedosa neste mundo. Mas o seu legado de fé e de piedade transpassa, os séculos e séculos e séculos, e até hoje ainda se fala disso. Naquela ocasião, a diferença entre Abel e Caim foi que Abel, ele deu apenas o fruto do seu trabalho. Caim, ele deu apenas o fruto do seu trabalho. Mas Abel, ele deu o sacrifício, ele fez um sacrifício, Ele deu o melhor, a melhor ovelha. Mas o sacrifício perfeito, que era algo que antes de Jesus, era algo que Deus recebia, o sacrifício perfeito. Então, o assassinato de Abel pelo seu maligno irmão, ele nos mostra até hoje para onde caminha esse mundo, Até hoje nós ainda questionamos por que os justos sofrem e o mal triunfa em muitos momentos.
Em 2 Timóteo 3, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo ele também reconhece o sofrimento dos homens piedosos. Mas, para esses homens, se vislumbra também um fim terrível, agonizante. Porque esse é o fim para aqueles que proclamam e trabalham para o mal. E também todos aqueles que piamente querem viver ao lado de Jesus Cristo, tentando modelar o seu caráter, eles padecerão da perseguição, serão salvos, vão conseguir ter perseverança até o final e vão verdadeiramente descansar na glória de Deus. Mas os homens maus e enganadores, eles só irão de mal a pior. Eles vão colher aquilo que eles plantaram. A lei da semeadura não falha para essas pessoas. Eles vão continuar enganando, mas eles também serão enganados. Perceba que Deus também deu a oportunidade de Caim se arrepender. Porque ele falou: deixa eu ver qual passagem está aqui. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Primeiro homicídio. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? O Senhor sabia o que ele tinha feito, mas deu a oportunidade de ele se arrepender, reconhecer o próprio erro, e quem sabe dali, não teria da misericórdia de Deus. Mas não. Ele disse: não sei, sou eu o guardador do teu irmão? Movido por inveja, ele cometeu esse homicídio e tirou a vida do próprio irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus sabia que ele tinha cometido, mas deu a oportunidade de ele confessar e se arrepender dos seus pecados, o que ele não fez. Ficou marcado e foi amaldiçoado. E a gente vê que a maldade ainda se perdura até hoje, Nós não podemos cair no conto do inimigo, No conto... Não podemos. Pensando que sendo ruins a gente vai conseguir uma vida plena e feliz? Não. Fato é que você vai ser infeliz e você vai ter um fim terrível se não se arrepender e continuar fazendo mal. Como algumas pessoas más, aparentemente elas triunfam na vida, Mas os homens piedosos, todos eles, você pode perceber que tiveram uma vida longa nessa terra e puderam triunfar e desfrutar da presença de Deus. Nossa, gente, tá uma coisa, tá normal. Eu não tô com sono, não tô nada, me desculpe, mas hoje tá uma guerra, vamos dizer assim. A piedade para todos, ela é proveitosa, ela vai gerar frutos e os frutos serão recolhidos aqui e lá no céu. Temos muitos exemplos na Bíblia. Primeiro foi Noé, teve vida longa, viveu 950 anos. O segundo exemplo, Abraão, o pai da fé, recebeu a promessa e teve vida longa. O terceiro, Jó, que depois de perder tudo, de ter todo aquele sofrimento, toda aquela provação,
conseguiu viver 140 anos, Deus restituiu tudo em dobro, e aí ele viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Abel, ele foi apenas uma vítima da fatalidade brutal, como tantas outras são nos dias de hoje, né? De um mundo cruel, que estava se iniciando debaixo do pecado, em consequência da desobediência de seus pais, Adão e Eva. Percebam 2 coisas importantes. O mal só vai prevalecer nessa terra se houver essas 2 características: o pecado e a desobediência a Deus. Essas são as 2 situações que geraram o mal, que abriram a brecha para o inimigo, abriram a brecha para as coisas ruins acontecerem. Então, enquanto houver o pecado no mundo e a desobediência a Deus, o mal vai prevalecer, vai permanecer. Mas ele não vai prevalecer, em nome de Jesus. De acordo com o escritor sagrado da carta aos Hebreus, o legado e testemunho deixado por Abel foi tão grande que mesmo depois de morto, ainda fala. E ainda na carta de Hebreus, diz que o sangue do inocente Abel, o primeiro sangue humano derramado nesta terra, só não se iguala ao precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por todos nós. Mas era tão puro, né? Tão inocente quanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se compara a ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele previu que Deus, ele vai lutar pela justiça, ele vindicará o sangue de todas as vítimas inocentes da história humana. E vai começar pelo sangue de Abel. Abel, Estevão e tantos outros mártires do passado, até mesmo os mais recentes, que foram assassinados de forma cruel por causa de uma luta, por causa de uma causa justa. Eles deixam para nós um legado. O legado que até hoje clama pelos nossos ouvidos por justiça aos menos favorecidos. Tá chegando esse dia, o dia do juízo final. Tá mais próximo do que vocês imaginam. Não temos mais tempo, não temos mais tempo, não temos mais tempo. Se arrependam, se afaste do pecado, se conserta, coloca a tua vida no altar. Não dá mais para ser morno, ou você é ou você não é. Não dá para você aceitar falsas doutrinas enganadoras que sejam contrárias à palavra de Deus. Não temos mais tempo. As profecias estão se cumprindo. O primeiro chip já foi implantado, testado. Os sinais na natureza já estão se cumprindo. Os rumores de guerras também. Esse é o princípio, ainda não é o fim, diz o Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele falou está se cumprindo. Tudo que Ele falou está na Bíblia. Todas as profecias estão se cumprindo, uma a uma.
E você tá como? Ele vai chegar como um ladrão. De repente, no de repente. Será que vale a pena perder a salvação pelas migalhas do mundo? Será que vale a pena perder o teu lugar no céu, com toda a glória, com tudo, todas as riquezas? Porque a riqueza não está aqui na terra, ela está no céu. A verdadeira riqueza não está aqui. Mesmo as pessoas mais ricas, mais milionárias, que têm tudo, muitas delas não são felizes. Tem aqueles que são felizes, e se você for ver, ele é cristão. Tem, sim, pessoas muito ricas, bilionárias, felizes. E eles são cristãos, em sua maioria. Então, a felicidade não está nas riquezas, no poder desse mundo. Eu pude desfrutar de muita coisa boa nesse mundo, ainda quando eu era cega espiritualmente. Mas posso dizer que nada se compara ao que eu estou vivendo hoje com Deus. Eu abriria a mão de tudo de novo, quantas vezes fosse preciso, para viver o que eu vivo com Deus hoje. Para ter esse relacionamento que eu tenho com Ele hoje, para ter essa intimidade, para ter, sabe, as unções, a unção que Ele me dá, em muitas situações, para viver os milagres que eu vivo com Ele, as experiências. Eu abriria mão 10 vezes se fosse preciso, 20 vezes, 1 milhão de vezes. Eu quero perseverar até o fim. Não sei se serei digna disso, mas eu amo verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Ele é presente, Ele vive, Ele é fiel. É Ele quem cuida da gente quando a gente não tem ninguém. Eu passei por muitas situações onde eu não tinha ninguém para me socorrer. Ninguém. Sempre fui muito rodeada de pessoas. Mas os momentos que eu mais precisei, foi só Deus, foi só o Senhor Jesus que se fez presente na minha vida. Então a minha vida eu vou dedicar para Ele. Tudo vem em segundo lugar. A minha vida, a prioridade é Ele, falar do amor dEle. Porque quando a gente não tem ninguém, mesmo assim, Ele está ali com a gente. Ele nos ajuda. Ele provê o que precisa. Quando a gente acha que a gente não tem saída, Ele vem e te mostra a saída. Quando você não tem um conselho, quando você não tem, muitas vezes, direção de nada, quando você é levado, quando as pessoas te maltratam de uma maneira muitas vezes cruel, você abre a palavra dele e ele está ali para te dar uma palavra de conforto que penetra na sua alma, que faz você voltar, renovar tudo na sua vida. Você renova sua mente, você renova seu espírito, você renova o teu corpo. Vem uma força sobrenatural que você tem absoluta certeza. Essa força não é da terra, ela é do céu. A paz do Senhor, bom dia, Sueli. Então, com a história de Abel que nós vimos hoje, não foi porque Abel preparou o melhor. Foi porque o Abel fez o sacrifício perfeito. Enquanto Caim se preocupava apenas em dar aquilo que era fruto do seu trabalho,
Ele não estava fazendo nada demais, ele estava apenas dando aquilo, tipo, o trivial. Eu vou fazer o que eu sempre faço para Deus, e Deus vai receber. Abel não. Abel fez o sacrifício perfeito, ele derramou o sangue da ovelha. Ele entregou a melhor ovelha. Qual sacrifício que você tem feito para Deus? Para entregar o seu melhor para Ele? Para entregar, sabendo que você é uma filha, um filho amado? Qual sacrifício que você faz para agradar os olhos de Deus? É isso que está faltando nos dias de hoje. Pessoas com a sua vida no altar. E o sacrifício de hoje é você abrir mão, renunciar mesmo. Tudo aquilo do mundo que muitas vezes é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso viver alguns prazeres, né? Que te fazem pecar, que te fazem levar uma vida mais, vamos dizer assim, divertida. Mas será que compensa você perder a tua alma para ter momentos de prazer momentâneo? Será que o teu lugar no céu, a tua salvação vale isso? Se você soubesse andar na presença de Deus, tenho certeza que tudo aquilo que você sentir no mundo pode ser a coisa mais extraordinária. Se você andar com Deus, você não vai sentir algo melhor que isso. A presença de Deus, você passar por experiências por Deus, nada disso se compara à melhor coisa que possa existir na face dessa terra, que seja do mundo. Não se compara. Então Abel nos ensina a dar o nosso melhor para Deus, a fazer sacrifícios que agradem os olhos de Deus. Não os nossos olhos, não os nossos corações, mas os olhos de Deus. E nós chegamos num momento, como eu disse, né? Os sinais já estão aí, só não enxerga quem está na carne, quem está totalmente, está menos espiritual, né? Está na carne, não enxerga. Mas nós que estamos aqui, alinhados, meditando diariamente na palavra, orando, tendo presença. Uma coisa muito interessante que eu ouvi hoje, de um apóstolo de Brasília, não me recordo o nome dele aqui, que eu queria dar o crédito a ele, que eu estou escutando ele. É um homem até jovem, mas cheio do Espírito Santo. Uma coisa certa que ele falou: nós estamos negando Jesus todos os dias, quando a gente não ora, quando a gente não medita na palavra, quando a gente não vai para a igreja. Nós estamos negando Jesus já. Nós já estamos negando. Esse era o tempo para que todos deveriam estar totalmente alinhados espiritualmente, em oração constante, na meditação da palavra, porque agora, como ele disse, que vai vir o tempo, já está, né, acontecendo, do engano. Quem não conhecer a palavra de Deus vai ser enganada, porque ele disse: até os escolhidos seriam enganados. Então, nós negamos Jesus todos os dias, quando a gente não faz a vontade dele, que é pregar o evangelho a todas as criaturas. Ide, pregai o evangelho. A mesma missão que ele deu para os discípulos, o mesmo é para nós. É um mandamento, é o mesmo mandamento. A gente tem que continuar propagando
Ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Se nós estivéssemos no altar, com a vida no altar, em oração constante, jejum, esse é o tempo que nós temos que jejuar com mais frequência. Mais frequência. Nós estamos numa batalha travada, espiritual, uma batalha travada mesmo. Até para aqueles que estão ali todo dia orando, fazendo, a batalha tá grande. Se você não está conseguindo orar agora, as palavras são dele também. E eu concordo plenamente. Afonso, se eu não me engano o nome dele. Depois eu passo aqui para vocês. Se você não está conseguindo orar agora, se você não está conseguindo jejuar agora, meditar na palavra agora, você não vai conseguir permanecer, não vai conseguir fazer isso depois. Se já estamos fracos agora, imagine na ocasião da perseguição. Imagine quando chegar. Alguns profetas dizem, né, que nós só temos apenas 3 anos e meio para propagar o evangelho. Depois a perseguição vai vir e vai ser muito difícil para todos nós. Então é hora de nós clamarmos a Deus por misericórdia, oração constante, intercessão constante, jejum. Porque batalha espiritual é jejum e oração. É assim que a gente vence. É assim que a gente vence as trevas, com jejum e oração. Jejum, oração, meditação na palavra. Jesus venceu o deserto, venceu o diabo, a tentação, o diabo com a palavra de Deus, porque o diabo conhece muito bem a palavra também, mas ele vai persuadir, ele vai querer manipular a palavra de Deus. Ele está mudando tudo. Né? Hoje, tudo é discurso de ódio. Então, o que eles fizeram? O pecado, eles estão dando nomes agradáveis aos pecados para que não se torne um discurso de ódio. E isso, sendo falado com frequência, se torna algo normal, aceitável. Nós não devemos aceitar isso, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E devemos ter, sim, posicionamento. Eu, recentemente, enfrentei uma batalha muito grande com cristãos. Com cristãos, tá? Mornos, né? Cristãos mornos. Que não se posicionam. Não defendem Jesus até o fim. Por quê? Aceitam, por um cristão dizer que aceita a bênção do Papa sobre o pecado? Os próprios padres católicos estão protestando isso, porque é um pecado. E muitos cristãos estão aceitando, como o próprio Senhor Jesus disse. Até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque não medita na palavra. Não medita na palavra. Então, a nossa arma de guerra é a palavra de Deus. Está lá em Efésios. Nós vamos vencer essa guerra até o fim. Meditando na palavra dia e noite, hoje, mais do que nunca. Se dedique mais para Deus. Medite mais na palavra de Deus. Isso eu falo para mim também. Para mim também. Que eu me vejo muitas vezes fazendo outras coisas. Eu me vejo naquela função da Marta, que sabe... Muitas vezes você dedica muito mais tempo para os afazeres que você tem, para o trabalho, ao invés de dedicar tempo de qualidade para Deus. Eu vejo muitas vezes passaram tantas horas e eu só meditei 2 horas, só meditei 3 horas para Deus. Só, para mim, é só. 2 horas é pouco para Deus. É pouco. Momento que
você acorda, no momento que você vai dormir. Eu ainda acho que falta. Precisa dar mais tempo para Deus. Tempo de qualidade com Ele. Tempo de oração. Tempo de fazer propósitos. E clamar. A oração hoje é por misericórdia. Misericórdia das nossas vidas, por salvação. Para que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Porque até nós que estamos aqui todos os dias alinhados, estamos aqui lutando, sabe? Estamos separados aí do mundo. Eu tento levar a minha vida no altar. Eu me separei totalmente das coisas do mundo. Todas as decisões que eu tomo é voltada para aquilo que agrada aos olhos de Deus e que não agrada a Deus. Se eu vejo que algum lugar, alguma situação tem algo que não agrada a Deus, eu não aceito. Eu não aceito, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho posicionamento. Eu sei que a minha vontade, a minha carne não pode prevalecer sobre o meu espírito, sobre aquilo que é mais importante para mim e para minha vida e principalmente para minha família, porque Deus ele traz a promessa de que você e sua casa serão salvos. Então, se tiver uma coluna forte dentro da sua casa, o Senhor, Ele guarda toda a família. Ele guarda. Assim como Ele guardou lá em Abraão, né? Que Abraão escolheu lá a terra, dividiu as terras lá, ele e Ló se separaram. Depois foi destruído, mas teve misericórdia da vida de Ló. Os anjos foram lá resgatar. Então a gente precisa clamar por misericórdia, para que a gente leve uma vida no altar, uma vida hoje que verdadeiramente a gente execute os mandamentos de Deus, porque é só isso que vai nos levar à salvação. Para que as pessoas que estejam aí no mundo se entregando aos pecados, que elas possam se arrepender e que elas possam ser salvas. E quando tem um justo agindo da maneira correta, a gente falha muitas vezes também, a gente pode falhar, ninguém é perfeito, mas a gente sacrifica para Deus todos os dias nos dar uma nova chance da nossa salvação, uma nova chance, a gente renuncia tudo aquilo que não agrada aos olhos de Deus, a gente renuncia. E esse momento é o momento de renunciar, de fazer sacrifícios para Deus, sacrifício da carne. Você se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus e fazer escolhas de tudo aquilo que agrade a Deus e andar em obediência à palavra dele, aos mandamentos dele. Porque as duas coisas que geram o mal no mundo são pecado e desobediência a Deus. Se não fosse por isso, o mundo estaria em paz. Foram essas duas coisas que trouxeram o mal para o mundo: o pecado e a desobediência a Deus. É muito simples, mas ninguém entende. Se nós nos afastarmos do pecado e seguirem a obediência à palavra de Deus, estamos salvos. É simples assim. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau!